Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade, certo? Vimos o seguinte, vimos que é importante saber as tabelas, né? Porque lógica de primeira ordem. Vimos também o seguinte, que com tabelas verdades nós podemos trabalhar com tautologia, contingência, contradição, a aplicação dessas tabelas dentro de alguns contextos, perfeito? E assim, fizemos algumas questões que era só para montar tabela. Fizemos aquelas questões que é só substituir nas letrinhas P, Q, R, S. E fizemos por último também no bloco passado, o que, Josmar? Fizemos um pouquinho também de pegando a questão, interpretando a questão, simbolizando e havendo ali um contexto, né? Perfeito? Agora é o seguinte, o que nós podemos mais estar aplicando com tabelas verdade? Porque aqui a ideia é o seguinte, com tabelas verdades, o que cai nos concursos, dentro de raciocínio lógico? Então, eu estou falando assim, pegamos a tabela, vamos aplicar tudo aquilo que tudo aquilo que eu necessito da tabela para responder. Aí depois a gente vai para uma lógica de segunda ordem, aí não é mais tabela, são os quantificadores e vamos caminhando, beleza? Um assunto que é muito importante para falar para vocês aqui agora, cai em todas as provas, tá independente da banca, né? Que é a negação de proposições compostas, beleza? Vamos lá comigo então. Negação de proposições compostas. Bem, quando é que duas proposições compostas, uma é a negação da outra, né? Vamos aqui colocar o conceito. Vou fazer o seguinte, ó. Duas proposições compostas, uma é a negação da outra quando forem formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados de suas tabelas verdade tá muito feio. Forem opostos. Então eu posso falar o seguinte: negação de proposições compostas. Duas proposições compostas, uma é a negação da outra. Quando elas forem formadas pelas mesmas proposições simples. Então, ou seja, é importante você perceber que elas têm que ser formadas pelas mesmas proposições simples. Então, elas são formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados de suas tabelas verdades e os resultados das tabelas verdades têm que ser o quê? Opostos. Então, ou seja, primeiro passo, tem que falar sobre o mesmo assunto. Tá ok? Ou seja, formadas pelas mesmas proposições simples. Então tem que ter o mesmo teor. Tem que falar sobre o mesmo assunto. Ah, mas é só tabela? Não. Se eu tenho falando sobre A e B, o outro falando sobre C e D, e geraram respostas contrárias, não é negação, não. Não basta apenas os valores serem opostos. Devem ser formadas pelas mesmas proposições simples. Tem que falar sobre o mesmo assunto e os resultados serem contrários. Beleza? Então, falar sobre o mesmo assunto
e os resultados, ó, das tabelas verdade totalmente opostos. Então essa é a ideia, beleza? Além de falar sobre o mesmo assunto, resultados opostos. Então, Josmar, quais são as principais negações, né? Quais são as principais negações que nós temos? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. A, B. Estou montando aqui para demonstrar para você, tá ok? Vamos demonstrar essas negações. Beleza. Então, olha só. Vamos montar a tabela de cima primeiro, tá em preto, né? Montar primeiro lá de cima. Então é o seguinte. VV, FF. B, VF, VF. Beleza? A e B. Do A para o B no E. V e V, V, V e F, F, F e V, F, F. Tabela E. Tabela O. V ou V, V, V ou F. V, F ou V, V, F ou F, F. Tabela Se então. Se V, então V, V. Vera Fischer falso. V, V. Tabela se somente se. Se forem iguais, é verdadeiro. Se forem diferentes, é falso. Ok. Então é o seguinte. Coloca aqui, ó. Afirmação e negação. Beleza? Nós temos A e B, A ou B, se A, então B, A, se somente se B. Beleza? Agora vamos criar suas respectivas negações. Se o A é VVFF, o não A aqui embaixo vai ser o contrário. FFVV. Se eu tenho o B lá em cima, VFVF, o não B vai ser o quê? FV. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, A e B, né? Deixa eu parar de ir lá em cima. Vamos montar aqui o de baixo, ó. Eu quero do não A. Eu quero do não A
para o não B, do não A para o não B no conectivo OU. No OU, beleza? No OU. Do não A para o não B, certo? No OU. No OU sabemos o seguinte, no OU só é falso se tudo for falso. Então, ó, falso, 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 falso ou verdade, verdade, verdade ou falso, verdade, verdade ou verdade, verdade. Eu quero que você observe isso aqui, ó. Esse resultado aqui em cima e esse aqui embaixo. O que você percebe? Lá em cima eu tenho V, F, F, F. Embaixo eu tenho o quê? F, V, V, V. Ou seja, eu tenho proposições compostas, A e B, não A ou não B, que são formadas pelas mesmas proposições simples, porém os resultados são o quê? Totalmente contrários. Então posso pegar e falar o seguinte: a negação de A e B vai ser o quê? Não A ou não B. Isso ficou muito longe, peraí. A negação de A e B, cosseno não A ou não B. Essa é a negação. Beleza? Por que a negação, Josimar? Porque são formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados são contrários. Beleza? Bem, continuando. Então é o seguinte, próxima negação, Josimar. Vamos aqui embaixo, montar a tabela aqui embaixo. Agora é do não A para o não B. Falso e falso, falso. Tabela E. Se tiver um falso já era, é da falso. Falso e verdade dá falso. Verdade e falso é falso. V e V é V. E novamente a gente percebe o seguinte, né? Ó, a gente percebe, ó, lá em cima, V, 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 F. Aqui embaixo, F, 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 V. Resultados do quê? Contrários. Resultados contrários também, não é isso? Então a negação de A ou B é o quê? Não A e não B. Beleza? Essa é a negação. Perfeito. Próxima negação agora. Negação da condicional. Negação da condicional. Diz o seguinte. Se eu tenho, ó, lá em cima, se A, então B, sendo V, F, V, V. Agora eu quero do não, eu quero do A, olha só, eu quero do A e não B, beleza? A e não B. O A eu vou pegar lá em cima, ó, tô marcando lá em cima, tá vendo? Ó? Aqui, ó. O não B pegar aqui embaixo, na tabela aí, vamos lá. Verdade e falso, falso. Lá em cima, verdade e verdade, verdade. Falso do A e não falso do B, falso. Falso e verdade, falso. Aí você observa de novo, né? Observa de novo que lá em cima eu tenho V, F,
VV. Aqui embaixo eu tenho FV, FF. FV, FF. Beleza? Então, Josimar, ó, a negação de se A, então B, repete o primeiro e nega o segundo. Essa é a negação da condicional. Beleza? A negação da condicional, lá em cima, se A, então B, se A, então B, é o que? A e não B. Como lá eu tenho também, ó, A ou B, né? Para relembrar, não A e não B. Beleza. Então só escrever ali. Negação de se A, então B. Negação da condicional, repete o primeiro e nega o segundo. Beleza? Repete o primeiro e nega o segundo. Agora, nós temos lá em cima A, se somente se B, A, se somente se B, e aqui embaixo tem o quê? Ou A ou B. Ou A ou B, o A ou B tem o seguinte. Eu quero do A, do A, vou pegar lá em cima, ó, do A para o B, lá em cima. No ou, verdade ou verdade, falso. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade no ou, né? Ou falso ou verdade, verdade. Ou falso, dá falso. Falso. Ou seja, enquanto nós temos lá em cima V, F, F, V. Eu tenho aqui embaixo F, V, V, F. Resultados do quê? Contrários. Resultados do quê? Opostos. Então, prestar atenção que a negação do A, se somente se B, ou A ou B. Beleza? A gente percebe isso aí. Isso quer dizer o seguinte, que para ser negação, né? Para ser negação, não é preciso ter a palavra não. Porque aqui na língua portuguesa, né, no nosso contexto, a gente percebe o seguinte. Gosto, nega, não gosto. Gosto de português e matemática. Ah, eu não gosto de português e não gosto de matemática. Isso aqui dentro da língua portuguesa. Beleza? A negação aqui, dentro da lógica, ela não se prende ao que está escrito. Ela se prende aos resultados de suas tabelas verdade. Eu posso ter duas proposições que não tem nenhum não escrito. E ainda assim, uma proposição é a negação da outra. Por que, Josimar? Porque uma proposição gera resultado oposto àquela outra proposição. Então a negação não se prende ao que está escrito. Ela se prende o quê? Aos resultados de suas tabelas verdade. Beleza? Então prestar atenção nesse detalhe porque a negação de duas proposições compostas devem ser formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados são contrários. Belezinha? Então vamos treinar um pouquinho isso aí? Vamos lá. Então, bem, olha só para a gente relembrar, né? Então é o seguinte, guarda o seguinte, ó. Coloca assim, afirmação, negação. Tá bom você colocar isso numa folhinha de papel, né? Pega uma folha A4. Tudo que eu vou fazendo aqui, Osmar, negações. Monta lá as negações, fica olhando de vez em quando, né? Para estar relembrando, perfeito, quem são as negações. Também quando for equivalência vai ser a mesma coisa, ou seja, é sempre bom você estar montando tipo um esqueminha, um resumo, para estar guardando essas informações. Então olha só, afirmação A e B.
Qual a negação? Não há ou não B. O A vira não há. O B vira não B. O E vira O. A ou B. O A vira não A. O B vira não B e o O vira E. Para você guardar mais rápido, né? Negação do se então. Se A, então B. Repete o primeiro e nega o segundo. Beleza? Do se somente se. Se somente se. A. Se somente se B. Vai ser o quê? Ou A ou B. Beleza? Agora, eu quero chamar a atenção também para algo que é importante. Beleza? Que é a negação de algumas sentenças. Por exemplo, ó, se eu falar, ó, X é igual a A, X é maior do que A e X é menor ou igual a A. Também é importante guardar a negação dessas três sentenças aí. Beleza? Se fala para você, X é igual a A. Qual é a negação de X igual a A? Aquilo que não é igual só pode ser o que, Josmar? Opa, diferente. Então, X igual a A, a negação é X, diferente de A. Perfeito. X maior do que A. A negação do maior vai ser o quê? Aquilo que não é maior é menor ou igual. Beleza? Menor ou igual. E X... não coloca aqui diferente, ó. Deixa aqui só o menor por enquanto, para ficar perfeito. Só o menor. E X menor do que A. Qual a negação do menor? Se a negação do maior é menor ou igual, a do menor é o quê? Maior ou igual. Beleza? É importante também, demais, nós sabermos as negações das proposições compostas, né? E a negação dessas sentenças aqui. Ações compostas e a negação das sentenças, beleza? Então é importante você saber a negação dessas proposições compostas, que nós já demonstramos, e a negação das sentenças. X igual a o que não é igual só pode ser diferente. O que não é maior é menor ou igual. E o que não é menor é maior ou igual. Belezinha? Então nós vimos aqui essa parte de teoria, tá ok? E no nosso próximo bloco nós iremos praticar essas negações. Belezinha? Até daqui a pouco.